Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 271. Não seja exigente com a comida, coma bem e cresça saudável. Lembre-se de tomar banho diariamente, não fique acordado até tarde e faça amigos. Respeite seus professores e colegas de classe, tome cuidado com as 3 proibições do Shinobi, especialmente com o dinheiro. Uzumaki Naruto lutou para não cair em prantos. As lágrimas escorriam sem parar, encharcando as bandagens em volta do seu rosto. Seu nariz estava entupido e sua voz presa na garganta. Colocando uma mão quente na cabeça de Naruto, Minato disse baixinho: "Sinto muito, Naruto. Pelo bem da vila, para que houvesse um Jinchuriki da 9 caudas, e para que sua esposa pudesse um dia conhecer seu filho, ele o deixou e deu a própria vida. Sua vida, embora curta, foi repleta de arrependimentos. Mas como ninja que persevera, talvez sempre tenha sido assim. Com licença." Link teve que interromper aquele precioso momento entre pai e filho. Vocês dois concordaram em alguma palavra código ou frase senha? Ah, Naruto congelou, parecendo chocado. Com certeza. Nossa, Link cobriu o rosto. Como esperado, Naruto estava realmente desorientado. Aquele olhar assustado em seu rosto era muito parecido com o de Hashirama. Os dois, de fato, dignas reencarnações de Asura. Sim, o próprio chakra influencia as pessoas. Um único Rinnegan de Madara quase custou a óbito sua identidade. Da mesma forma, o poderoso chakra das reencarnações de Asura e Indra inevitavelmente molda suas personalidades. Ainda assim, chakra da reencarnação não é a mesma pessoa. Naruto, com sua própria coragem e caráter, realmente transformou o antigo ciclo Asura-Indra. Afinal, como diz o ditado, se os galhos brigam, talvez as raízes nunca tenham sido estáveis desde o início. Naruto, atordoado, se esforçou para se lembrar. Eu definitivamente contei para a mamãe sobre você e seu jutsu, Link. Sobre a invocação do papai. Contei tudo a ela, certo? Espere um segundo. Link formou selos de mão, canalizando seu chakra, e então bateu palmas. E Kushina: "Tia, você pode me ouvir?" "Eu ouvi você sim, estou aqui, da Tebane." A voz feminina enérgica era um pouco aguda, cheia de nervosismo e excitação. A mãe e filho até compartilhavam o mesmo tique verbal. Link se concentrou naquele sinal e cancelou a técnica, então aumentou seu fluxo de chakra para uma nova invocação. "Tia, uau!" Uma mulher ruiva, de blusa sem mangas e avental verde-oliva de gestante surgiu do nada. Ela congelou por um instante ao ver o adolescente à sua frente, com a cabeça girando. Minato. Naruto. Ela flutuou levemente para frente, com os braços abertos, apenas para passar direto pelo marido e pelo filho e desaparecer pela parede. Do outro lado, ela se viu diante de uma enfermeira assustada e um shinobi inconsciente em uma cama de hospital. Rindo sem jeito, ela refez seu caminho e retornou à fase anterior. Kushina. Tentando não chorar, Minato forçou um sorriso trêmulo. Naruto praticamente pulou da cama, só para arrancar os próprios ferimentos. Seu rosto se contorceu, o sorriso se transformando em dor. "Mãe, sente sua falta. Tanta, Minato." Lágrimas escorriam dos olhos de Kushina Uzumaki, dissolvendo-se no ar antes que pudessem cair. Ao lado, Hiruzen deu um sorriso satisfeito e piscou algumas vezes. Link o puxou discretamente, e os dois saíram do quarto para o corredor, deixando a família recém-reunida sozinha. "Vim encontrar você e Minato para ajudar o Lorde Tobirama a testar o experimento Rashomon." "Entendo." O rosto de Hiruzen permaneceu gentil. Mesmo em um corpo mais jovem e reanimado, ele ainda carregava aquela aura de velho. Sua voz estava carregada de calor. "É maravilhoso, não é?" Ele deu um tapinha na cabeça de Link. "Temos que agradecer a você." No cruel mundo ninja, tragédias eram muito comuns, tristeza era a norma. A existência de Link parecia um sonho misericordioso para eles. "Vamos dar um tempo para Minato e Kushina. Venham caminhar comigo." Hiruzen soltou-se, gesticulando para Link sair. Em silêncio, eles deixaram o hospital e caminharam pelas ruas animadas, porém tranquilas, de Konoha. Hiruzen relembrou o passado, histórias engraçadas, tristes, momentos emocionantes, além de suas esperanças para as gerações mais jovens, alguns conselhos. Então os dois conversaram tranquilamente, chegando finalmente à movimentada rua que vendia roupas, acessórios, cosméticos, etc. Ele olhou para a multidão animada com um suspiro nostálgico. "Eu e Bivaco, antigamente nós." Sarutobi Hiruzen. "Pai?" Uma menina de 3 anos, vestida com um hobby branco antiquado, com o cabelo preso num rabo de cavalo e o rosto cheio de espanto, estava parada ali. Atrás dela estava Azuma, carregando 2 grandes sacolas de compras. "Bivaco." "Azuma." Hiruzen abriu um sorriso tímido. "Ah, que bom te encontrar aqui. Você me disse que estava ocupada demais para vir aqui, não é?" Perguntou a mini Bivaco com a voz infantilmente aguda, mas de alguma forma severa. Seus traços adoráveis ainda irradiavam uma aura tênue, porém imponente. Talvez fosse seu olhar ou expressão. De qualquer forma, Hiruzen estava suando em bicas. Tem sido agitado. Eu só estava de passagem." Azuma lançou um olhar compassivo ao pai, afastando-se para ver como tudo se desenrolaria. Cada um tinha suas próprias dores de cabeça familiares. Divertido, Link se retirou com tato, dando espaço ao pai, à mãe e ao filho. Encontrando os olhos de Azuma, eles trocaram um sorriso. Realmente, Konoha era cheia desses pequenos dramas alegres. Ele se afastou sozinho, com um sorriso fraco que não conseguia explicar. Talvez fosse apenas a sensação de segurança e apoio. Tantos ali capazes de protegê-lo, a sensação de que seu status havia crescido. "Vou passar em Amaguriyama para comprar alguns doces. Rashomon tem mais algumas horas de qualquer maneira, sem pressa." Ele seguiu em frente, sem usar o jutsu de cintilação corporal, apreciando o ritmo lento. Passando por Flores e Yamanaka, ele entrou e cumprimentou a companheira de equipe de Nara Shikamaru, Ino, que estava cuidando da loja.
No ano passado, nos exames Chunin, só Shikamaru foi promovido enquanto Ino e Shoji não. Azuma estava ocupado cuidando de sua mãe recém-ressuscitada, então o time 10 ficou praticamente inativo. Alguns dias atrás, Shikaku convidou Link para uma reunião porco-veado-borboleta, esperando que ele criasse mais laços com a geração Ino Shikasho. Afinal, desde a reanimação de Tobirama, a vila definitivamente intensificou a proteção de Link, criando inadvertidamente uma barreira entre ele e os antigos clãs Shinobi. Agora que Tobirama estava no outro mundo, Shikaku finalmente estendeu o convite formal. A julgar pela forma como Yamanaka Inoishi os provocou, parecia que eles talvez tivessem a intenção de juntá-lo a Ino. Mas nenhum dos dois demonstrou qualquer interesse, apenas um conhecimento amigável, sem interesses ou objetivos reais em comum. Eles eram simplesmente muito diferentes. Capítulo 272. Tchau. Acenando alegremente para a porta, Ino sorriu. Até mais. Link retribuiu o sorriso com um buquê de lírios na mão. Ele planejava levá-los ao hospital mais tarde para Naruto. Como esperado, ele não sabia mais o que dizer. Agora mesmo, enquanto conversava com a garota, Ino não parava de contar anedotas divertidas. Por exemplo, como Shoji foi chamado de gordinho por um cliente em uma missão e seu rosto ficou roxo de raiva, ou como Azuma parecia estar criando uma garotinha desconhecida, só para Kurenai encurralá-lo na porta. Histórias sobre amigos boatos. Ela falava a 1000 por hora. Enquanto isso, Link só conseguia responder com sim, haha e Ele ficou surpreso ao descobrir que, depois de passar esses 12 anos buscando poder, havia perdido a capacidade de ter uma conversa genuína com uma garota não tão familiar. Esqueça. Caminhando apenas uma curta distância, ele avistou uma loja de dango e deixou de lado todos aqueles pensamentos aleatórios, entrando alegremente para comprar alguns dango. Comer doces era simplesmente uma delícia. Mastigando um dango e tomando um suco doce, Link sentou-se à beira da estrada, repassando seus planos futuros. Primeiro, cooperar com Tobirama para avaliar como seu ninjutsu mutante se comportaria em um mundo diferente. Afinal, se eles estivessem trocando de mundo, e se o sistema se revelasse incompatível? Depois, houve as questões do Edo Tensei e do Rashomon. Rashomon, com seu tempo de recarga fixo, permitia que ele invocasse apenas um número limitado de Hokages de cada vez. Normalmente, ele tentava escalonar as invocações. Apenas ocasionalmente ele os convocava todos juntos. Mas se um inimigo atacasse durante o tempo de recarga, isso poderia ser um problema. Quanto ao Edo Tensei, ele certamente planejava reencarná-los eventualmente, ele não podia simplesmente manter as pessoas mortas indefinidamente para seu próprio uso. Mesmo que ele concordasse, suas famílias não concordariam. Ele ainda precisava manter uma imagem um tanto quanto justa. De acordo com as deduções de Tobirama, uma vez reencarnado, Hashirama deveria ter mantido parte do seu antigo chakra, considerando que o chakra de Hashirama era equivalente ao de Naruto e Kurama combinados, mesmo queimando 90% dele. Sobrava mais do que 99% das pessoas tinham. Sua estatística de espírito era 10, perder 90% ainda o deixava com 10. A única desvantagem era que o novo corpo seria fisicamente frágil, e qualquer memória muscular ou reflexos teriam que ser retreinados. Mas com a extração delicada de doenças de Link em mãos, um mês ou mais de treinamento deve restaurá-lo ao nível de Kage. Possivelmente mais forte que um Kage normal. Mas perder as estatísticas monstruosas do corpo significava que esse super Kage imparável se tornaria mais como um canhão, formidável, mas com uma fraqueza gritante no combate corpo a corpo. Não se sabe quando ele recuperaria sua força original. Provavelmente o suficiente a curto prazo. De qualquer forma, o Madara do mundo principal foi selado, escondido no outro mundo. O Tobi desaparecido tinha um Rinnegan em algum lugar, mas era indetectável. Mesmo os melhores do mundo Naruto, incluindo Kaguya, não conseguiam lidar com o Kamui facilmente. Eles poderiam ter que confiar na segunda habilidade Mangekyou do próximo Sasuke ou ver se o Tobi paralelo poderia ajudar. Zetsu Negro também era indetectável. Mesmo sensores de ponta Minato do modo 9 caudas, Tobi dos 6 caminhos, Madara dos 6 caminhos, não conseguiam detectá-lo. Um canhão de vidro completo, mas um especialista em sobrevivência. Sem um novo hospedeiro para manipular, ele provavelmente não causaria grandes problemas. No mundo paralelo, o Madara daquela linha temporal provavelmente estava no subsolo, conectado a tubos. Se tentasse sair deles, morreria. A ausência de um herdeiro Tobi significava que ele permaneceria lá. Mas Rinnegan precisava ser resgatado logo. Após a ponte Kanabi, Yaiko logo estaria condenado. Reanimar um Yaiko adolescente novamente? Ele morreu aos 15 anos, dificilmente parecia necessário. Invocar o Hashirama daquela linha temporal e deixá-lo assumir o controle foi o suficiente. Com o Mangekyou Sasuke eterno ao seu lado, o passado da Terceira Guerra Shinobi estava basicamente garantido. Toda a programação de Tobirama estava pronta. Eles reanimariam Hashirama daquele mundo primeiro, o deixariam descansar por 1 ou 2 meses para recuperar algum poder e, então, reencarnariam Hiruzen. Assim que a guerra daquele mundo terminasse, Minato seria acenado. Além desses 3 lutadores de alto nível, todos os outros reencarnariam imediatamente para começar a recuperar o poder. Isso seria mais benéfico a longo prazo. Deixando de lado os negócios da aldeia, Link também tinha seus próprios planos. Vá para Megakuri e encontre Akatsuki. Leve o trio de Nagato do mundo principal, além de Sasuke e o Takata, e veja se eles se juntariam voluntariamente. Se não pudessem ser persuadidos, eles os capturariam. 2. Bestas com cauda. A guerra era o melhor momento para capturá-las. Tentar fazer isso no mundo principal poderia gerar mais conflitos, mas naquele mundo paralelo, capturar a força besta com cauda do inimigo era um alvo fácil. Além da 9 caudas, as outras 8 estavam à disposição. 3.
Link queria testar se a extração de doenças delicadas poderia salvar um Jinchuriki que perdeu sua fera. Se não houvesse esperança, o Edo Tensei sempre seria uma opção. Mate-os com grandeza, devolva-os com pequeneza, por assim dizer. 4. Possivelmente roubar mais ninjutsu no caos, especialmente de Tsunagakuri ou Iwagakuri, já que ele só aprendeu o básico da liberação de terra e liberação de vento. Terminando o último gole de sua bebida doce, Link deu um pequeno arroto, amassou a lata vazia e jogou-a no lixo. Pegou o buquê de lírios novamente e se dirigiu rapidamente para o hospital de Konoha. Hora de começar a trabalhar. Mundo paralelo, perto de Kusagakuri, subterrâneo. Link chegou. 2 Zetsu meio brancos, meio pretos emergiram do chão. O preto do mundo principal falou respeitosamente. Sentado diante da enorme estátua de Gedo Madara velho e frágil, cabelos brancos e despenteados, vestido com uma túnica preta, ergueu os olhos ondulantes, com uma expressão fria. Após seu próprio Zetsu a sentir em confirmação, ele disse: parece que eles planejam se infiltrar neste mundo. Precisamos acelerar a captura das bestas com cauda. 6 figuras em vestes pretas balançavam nas sombras. Use aqueles 2 invocadores Myobokusan que capturamos antes para detê-los. Eles são seus, Zetsu. Não deve ser um problema, certo? O Zetsu da outra linha do tempo curvou-se. À sua vontade. Observando o outro Zetsu partir, o rosto de Madara permaneceu frio. Fique de olho nele. Sim, respondeu seu próprio Zetsu e também partiu. Informações do futuro ajudaram a concretizar seu plano original. Encontrar um sucessor e então morrer deliberadamente para que o sucessor reunisse as bestas com cauda enquanto esperava por quem pudesse lidar com reencarnação Rini. Mas pelas novas informações, esse sucessor no futuro claramente não era leal, e Zetsu os deixou fazer o que quisessem. Estranho, de fato. Madara se levantou. Se Zetsu fosse realmente sua criação, normalmente ele confiaria nele de todo o coração. Agora, porém, a possibilidade de outro Madara enviar um Zetsu ofuscava isso. Ele não confiava em ninguém. Se até mesmo Zetsu pudesse ser criação ou vontade de outra pessoa, isso era inaceitável. Ou é confiança absoluta ou desconfiança absoluta. Mesmo que fosse ele mesmo, cada versão de Madara não compartilhava nem se submetia. Eles se entendiam muito bem. Como poderiam servir a outros eles? Bestas com cauda, pouco importam. Ele revelou um sorriso raro. O que realmente importava era o reino infinito de possibilidades. Através daquela informação sobrenatural, ele já havia aprendido o suficiente sobre a técnica de Link. Ele precisava ocupar aqueles 2 Zetsu. Então ele próprio visitaria outros mundos, encontraria um Nagato adequado e presumivelmente ressuscitaria a força. Espere só, Hashirama. Madara arrancou os tubos das costas, ignorando a fraqueza paralisante. Confiando no suprimento de chakra do Rinnegan, ele conseguiu se levantar. Abrindo um pergaminho com 6 formas de olhos igualmente anelados em vestes negras, ele desapareceu em uma dimensão giratória de espaço-tempo. Capítulo 273. Mundo paralelo, posto avançado de Konoha, laboratório. Essas mãos, o que são exatamente? Tobirama mergulhou em pensamentos. Naquele momento, no momento em que uma alma falecida, invocada antecipadamente por Rashomon, desapareceu, ela foi levada através dos mundos por aquelas mãos fantasmagóricas. Mesmo separados pela vasta distância de outro mundo, aquelas mãos não estavam bloqueadas. Estranho demais. Ele estava pensando que talvez devesse investigar aquelas mãos, assim como o pântano do submundo de Link. Essa técnica também se conectava a um espaço desconhecido. Ele havia extraído apenas cerca de 5% da fórmula daquela técnica para o Edo Tensei desenvolver Funatsu. Se pudesse investigar mais a fundo, poderia haver mais possibilidades. Na verdade, eles ainda não haviam compreendido completamente o Funatsu. Próximos passos. Ele se sentia dividido. Mesmo em sua vida anterior, nunca tivera tempo suficiente para pesquisar todos os jutsus proibidos que desejava. Agora, ressuscitado para uma nova vida, Link lhe trouxera mistérios ainda mais fascinantes, tantos que era difícil decidir qual abordar primeiro. Mas Tobirama, ao contrário de Link, não se deixou distrair por muito tempo por tais pensamentos. Rapidamente deixou de lado ideias triviais, pressionou a mão no chão e convocou um caixão marcado com o caractere primeiro. Clac! A tampa do caixão se abriu, e um primeiro Hokage muito familiar, mas estranhamente desconhecido, saiu de lá. Edo Tensei? O tom do segundo Hashirama soou igual ao do primeiro. Rosto severo, olhando atentamente ao redor do laboratório. Quem são vocês? Sentindo a mesma velha rotina se aproximando, Tobirama olhou para ele calmamente. Esse chakra, esse rosto. Você é o Tobirama? O rosto do segundo Hashirama agora demonstrava confusão. Mas Tobirama, por que você? Com certeza. Sentindo-o com tanta atenção, percebo as menores diferenças. Presumivelmente ninguém além de mim e Minato poderia notar. Aliás, ele não é meu irmão. Tobirama concluiu, sentindo-se também um pouco aliviado. Pelo menos não era seu irmão mais velho. Mas é claro que eles não poderiam deixar o verdadeiro irmão mais velho preso naquela invocação intangível. Ele deixou a mente girar com muitos pensamentos, mas sua expressão não mudou muito. Originalmente, ele havia considerado fingir ser o irmão mais novo deste Hashirama, mas a confiança naqueles olhos era tão familiar que o fez desviar o olhar. Senhor, o senhor me entendeu mal. Eu não sou o seu Tobirama. O segundo Hashirama congelou. Seu chakra é um que eu jamais confundiria. Mas Tobirama, por que você está assim? E por que o Edo Tensei não deveria? Sim, aqui veio o monólogo de sempre. Tobirama manteve a cara séria, ignorando o protesto de rotina. Link, disse ele, vá buscar meu irmão mais velho com invocação. Mas isso não condiz com o que planejamos. Link silenciosamente olhou para ele. E calha a boca. Tobirama olhou para trás, com os braços cruzados sobre o peito. Link fez um sinal de positivo, retornou ao mundo principal com Funatsu, colocou Rashomon e então trouxe o Hashirama original novamente.
Os dois Hashirama se entreolharam. Embora o primeiro tivesse vindo preparado para ver a si mesmo, no momento em que versões idênticas se olharam, ambos soltaram a mesma exclamação. Incrível! Tobirama! Eles usavam exatamente a mesma voz e tom. Tobirama estava quase tendo uma dor de cabeça. Tudo bem, irmãozão. De agora em diante vou te chamar de Hashirama, disse Tobirama, apontando para a versão com um corpo vivo de verdade. Consegui! Eu não estava falando com você. Ele gesticulou para a versão Edo Tensei, o segundo Hashirama. Vou me dirigir a você como o primeiro Hokage. Entendido. Os dois homens se encararam e então caíram na gargalhada. Tobirama fingiu não ver aquele sorriso idêntico, adotando uma expressão calma. Primeiro, Hokage, vamos criar uma senha especial. Em breve, farei com que Link o invoque da Terra Pura. Então ele poderá trazê-lo de volta com aquela invocação em vez do Edo Tensei. Entendido. O segundo Hashirama assentiu e então começou a mesma rotina do primeiro sobre como a encarnação meio espiritual da invocação se assemelhava à reforma da alma, etc. Concluindo, comparado ao Edo Tensei, é um jutsu incrível. Exatamente o que o primeiro Hashirama disse. Tobirama revirou os olhos. Chega, entendemos. Ele deu a senha e então soltou o Edo Tensei. O corpo do sacrifício vivo meio enterrado foi levado para longe pelas sombras. Não importa quantas vezes eu veja, o Edo Tensei realmente não deveria existir. O Hashirama original suspirou. Matar pessoas era uma coisa, especialmente inimigos ou criminosos. Mas o Edo Tensei exigir sacrifícios vivos era muito cruel, muito revoltante. Tobirama não respondeu, apenas gesticulou para que Link fizesse a invocação novamente. Ao receber a deixa, Link invocou o segundo Hashirama do outro mundo usando a senha. Em seguida, cancelou o Rashomon interplanetário. Com o chakra extra de Utakata, ele o reativou, trazendo o segundo Hashirama de volta ao presente. O segundo Hashirama começou com a linha usual sobre Edo Tensei. Tudo bem, chega, interrompeu Tobirama. Sua própria Konoha ainda está em guerra. Eu trouxe aqui para que você possa ajudar a lutar em nome de Konoha. Tudo bem. O segundo Hashirama concordou imediatamente. Tobirama ficou sem palavras. Fez uma pausa, estreitando os olhos. Você não tem medo de que eu esteja tentando te enganar ou de que eu possa ser um inimigo da sua aldeia? Por que confiar tão facilmente? Ele estava genuinamente preocupado que algum outro Tobirama pudesse enganar algum outro Hashirama. Mas o segundo Hashirama apenas sorriu. Porque você é Tobirama, certo? Que par de idiotas idênticos, resmungou Tobirama virando-se. Agora vá ressuscitar meu irmão idiota do Edo Tensei e deixe-o ter um corpo vivo. Espera aí, deixando isso escapar. Aliás, como é que algumas falas foram suficientes para confiar nele? Aquele segundo Tobirama suspeito que conhecemos já se foi há muito tempo. Link gemeu mentalmente. De qualquer forma, como Rashomon não pode existir em dois lugares ao mesmo tempo, ao invocar o segundo Hashirama aqui, nem Sarutobi nem o primeiro Hashirama do mundo principal podem ficar de fora. É melhor reencarná-lo de verdade, deixando aquele figurão começar logo. Então Link sinalizou para o Takata pedindo mais chakra, ativou Funatsu de volta ao mundo principal e seguiu em direção à gosma negra que abrigava o laboratório Edo Tensei. Envolto em um cheiro rançoso, ele usou a invocação para invocar o Hashirama original. Finalmente chegou a hora da minha reencarnação, hein? O primeiro Hashirama riu baixinho. Só de se imaginar livre em um corpo vivo novamente, a excitação iluminou seus olhos. Tudo bem, está chegando. Capítulo 274. Quando meu irmão aparecer mais tarde. Senju Tobirama estava distraído, perdido em sua própria imaginação. Você parece bem feliz aí, Tobirama. O segundo Hashirama agachou-se ali perto, observando a versão mais nova de seu irmãozinho com curiosidade. Tobirama imediatamente tirou o sorriso do rosto e respondeu num tom deliberadamente frio. Eu já disse isso antes, eu não sou seu Tobirama. Qual é a diferença? Perguntou o segundo Hashirama, totalmente imperturbável. Ele se jogou no chão e, mesmo sentado, ficou quase na altura dos olhos do Tobirama mais jovem. Contanto que você seja o Tobirama, para mim está bom. Você? Tobirama começou, mas então notou vórtices rodopiantes surgindo no ar. Ele imediatamente fechou a boca e olhou para ele com um toque de entusiasmo. Haha, Tobirama. Um garoto de uns 10 anos, vestindo uma jaqueta larga verde e branca e sandálias ninja, pousou no chão com um grande sorriso. Este era o primeiro Hashirama. Ao vê-lo, Tobirama ficou um pouco atordoado. Quando Kavarama morreu naquela época, seu irmão tinha mais ou menos essa idade. Ele se lembrou naquela época de como aquela foi a primeira vez que ouviu a fúria genuína de seu irmão mais velho. Um mundo como este é simplesmente errado. Isso foi há muito tempo. Ele ainda estava perdido em pensamentos quando sentiu alguém mexendo em suas bochechas. Olhou para cima e percebeu que era seu irmão, agora infantil, que sorria de orelha a orelha apertando o rosto. Tobirama ficou indignado. Bate. Ele deu um tapa na mão do primeiro Hashirama. Irmão, quanta força você conseguiu manter? E então é realmente possível executar o Edo Tensei. O segundo Hashirama ao lado assentiu. Esse é um jutsu realmente impressionante. Por algum motivo, ouvir um completo estranho elogiar uma técnica proibida de outra pessoa realmente irritou Tobirama. Ele levou um momento para se recompor, cruzou os braços e esperou pela explicação do irmão. Bem, sobre o meu poder, pensou o primeiro Hashirama brevemente. Ainda me resta cerca de metade do meu chakra total. Minhas capacidades físicas são as mesmas que eu tinha nessa idade. É uma pena que meu corpo não se lembre de como lidar com o modo sábio. Vou precisar de tempo para treinar novamente. No geral, acho que estou com cerca de 1/5 da minha força original.
Tobirama congelou visivelmente surpreso. Ele sabia que as reservas de chakra do irmão estavam fora de série, mas o Edo Tensei também ingeria quantidades enormes de chakra. Pelos seus cálculos, deveria haver menos de 1/10 restante. Como seu irmão ainda tinha tanto? O primeiro Hashirama juntou as mãos, fechou os olhos e ficou em silêncio por um momento. Então, abriu-os novamente, revelando marcas do modo sábio em seu rosto. Ele olhou para si mesmo e disse: quando eu estava reencarnando, usei energia natural para reconstruir meu corpo. O problema é que descobri isso bem tarde e acabei desperdiçando 1 tonelada de chakra. Caso contrário, eu poderia ter mantido a maior parte do meu poder original. Ele só disse a maioria porque agora estava preso num corpo de criança, o que significava que precisaria de anos de treinamento básico para recuperar a força de antes. Mesmo com o jutsu de Link para acelerar as coisas, ainda levaria alguns anos até que ele voltasse a 100%. O lado bom? Quando crescesse novamente, ele ultrapassaria facilmente seus antigos limites. Ao terminar, as marcas do modo sábio desapareceram. Com sua experiência anterior, ele conseguia manter o modo sábio por alguns segundos após um breve momento de imobilidade. Mas retornar à sua antiga maestria levaria tempo. Felizmente, com uma reserva tão grande de chakra, equilibrar a energia natural ainda era bem simples. Depois de um pouco de prática, ele conseguiria manter o modo sábio por muito mais tempo, talvez em 1 ou 2 semanas. Mas se quisesse usá-lo em combate, precisaria de um treinamento ainda mais intenso. Bem, isso não é muito útil, pensou Tobirama. Ele se lembrava claramente da sensação horrível de ser sugado por aquela gosma negra durante o Edo Tensei. Manter o foco e reunir energia natural naquela situação? Ninguém além de seu irmão conseguiria fazer isso. Espere, Tobirama olhou para o segundo Hashirama, que parecia imerso em pensamentos. Então, seu irmão estava basicamente dando gorjetas para esse cara. Ao contrário de Uchiha Madara, que não confiava em ninguém, Senju Hashirama era o tipo de pessoa que acreditava totalmente que os outros poderiam entendê-lo. As personalidades realmente moldam o destino. O segundo Hashirama se levantou e disse: de qualquer forma, vamos direto ao assunto. Já que você me chamou e mencionou uma guerra chegando à aldeia, vamos lá. Tobirama, hora de voar. O primeiro Hashirama, agora uma criança, parecia todo animado. Tobirama suspirou, pegou seu diário de experimentos de uma mesa e caminhou até os 2 Hashiramas, um grande, um pequeno, e deu um tapinha no ombro de ambos. Link, o resto dos experimentos é seu. Não se esqueça de anotar tudo. Se estiver em dúvida, pergunte a Orochimaru. Você pode até trazê-lo a este mundo. Se você estiver afim, pelo menos, ele acrescentou, sabendo muito bem que seu sobrinho ainda poderia guardar rancor. Esse cara tem sua utilidade. Com essa frase de despedida, o trio deixou o laboratório, provavelmente indo direto para o campo de batalha. Link os observou partir, sentindo como se tivesse pulado uma parte inteira da história de um RPG ou algo assim. Eles simplesmente correram para lutar sem hesitar, como jogadores de verdade pulando todas as missões secundárias. Eles agem mais como jogadores do que eu, e eu sou quem supostamente foi Izekai. Balançando a cabeça, Link folheou o registro de experimentos novamente. Não havia muito mais para testar. Após terminar, ele planejava aprimorar sua maestria no púrpura do eremita e, em seguida, partir com Sasuke e o Takata para caçar as bestas com cauda. Mundo Paralelo 3, Terra do Vento. Sob o sol escaldante em um deserto cheio de areia movediça, 2 membros da Akatsuki, Sasori e Deidara, esperaram em silêncio pela chegada de seu informante. Ei, Sasori, ouvi dizer que tem um informante na sua equipe vazando informações sobre nossa organização, disse Deidara. Não há muito que eu possa fazer, respondeu Sasori sem pressa. Nem eu sei o que acontece quando alguém é atingido por esse jutsu. De qualquer forma, vamos atrás do cauda máxima desta vez, né? E você só vai trazer essa bolsa? Deidara começou a perguntar, mas parou subitamente em alerta máximo. Um vórtice semi-transparente surgiu do nada em meio à areia soprada. O ninjutsu de espaço-tempo? Os dois ficaram tensos. Se quem estava vindo fosse um inimigo, a coisa poderia ficar feia. Por um momento, até o vento pareceu parar. O sol batia com mais força do que nunca, tornando a tensão sufocante. Logo, 7 figuras pousaram. À frente do grupo, um velho com um olhar frio e arrogante. Sasori, eu não gosto nem um pouco da cara daquele cara, resmungou Deidara, claramente irritado. Espere, esses são os Rinnegan? Sasori observava Iruko em silêncio, com uma crescente sensação de inquietação se formando em sua mente. Capítulo 275. Montanha Kikyo à noite. Estrondo. Ouviu-se uma explosão violenta. O cheiro de sangue gradualmente preencheu o ar, mas nenhuma voz humana pôde ser ouvida. Comparado aos confrontos abertos à luz do dia, a noite é o verdadeiro campo de batalha para os ninjas que operam nas sombras. Nenhum dos lados se conteve em usar ferramentas caras, como etiquetas explosivas. Em meio à densa escuridão, explosões ecoavam de vez em quando. Toque, toque, toque. 3 passos leves tocaram o chão. Sentindo o chakra desconhecido, um jovem Namikaze Minato correu para o local. Ele congelou por um segundo ao ver um grupo de um adulto e 2 crianças e exclamou, Senhor Hashirama? De acordo com o plano, os outros Konoha ajudariam a encerrar a batalha. Mas o conflito na montanha Kikyo eclodiu tão repentinamente que não houve tempo para decidir como coordenariam a luta. Como resultado, Minato foi forçado a retornar para mais perto da vila para se juntar à briga. Mas não havia como confundir aquele chakra poderoso e aquele rosto. Era, sem dúvida, o primeiro Hokage. Quer apostar para ver quem derrota o Shinobi da areia primeiro? Perguntou animadamente o primeiro Hashirama, atualmente em sua forma adolescente, reunindo o chakra enquanto falava. Isso não parece certo.
O segundo Hashirama pareceu um pouco incerto. Esse tipo de aposta parece sem sentido. Era como dizer na cara do Uchiha Madara, não quero te matar. A personalidade desse Hashirama podia ser, francamente, bem desinformada sobre tato. Ele simplesmente dizia o que pensava. Mas como ninguém se conhecia melhor do que ele, o primeiro Hashirama não se ofendeu e riu. Não, que tal ficar só você enquanto Tobirama se junta a mim? Atrás de seu irmão, Senju Tobirama atuou principalmente como suporte durante o período dos estados combatentes, compensando a relativa falta de mobilidade de seu irmão. O segundo Hashirama hesitou, depois sorriu. Claro, qualquer leve inquietação que ele sentiu desapareceu instantaneamente, substituída pela excitação de apostar contra seu outro eu, Tobirama. Antes mesmo que o primeiro Hashirama terminasse de chamar, Senju Tobirama o levou embora com o deus voador do trovão. Parece meio estranho, murmurou o segundo Hashirama para si mesmo. Então, após alguns rápidos movimentos corporais, saltou para um terreno mais alto. Marcas do modo sábio apareceram em seu rosto. Ele sentiu que o outro ele já estava preparando um jutsu. Sabendo que não conseguiria igualar a velocidade de uma versão sua equipada com a mobilidade de Tobirama, decidiu ir com tudo. Liberação de madeira. Advento de um mundo de árvores floridas. Do solo brotou uma enorme quantidade de trepadeiras em tons de terra, uma visão alarmante. Elas cresceram até que cada tronco atingiu vários metros de espessura e centenas de metros de comprimento, cobrindo quase toda a área da montanha Kikyo. Além de evitar deliberadamente o acampamento das tropas de defesa de Konoha, todo o campo estava envolto por videiras e árvores espalhadas brotando delas. O que é isso? O jovem Namikaze Minato, observando isso, ficou abalado. Um único uso daquele jutsu cobria todo o campo de batalha. Não, uma área ainda maior que o campo de batalha. Qualquer ninja pego por aquelas videiras. Ele conseguia sentir uma tonelada de assinaturas de chakra sendo subjugadas e desaparecendo quando eles ficavam presos. Já acabou? Não, isso é só o começo. O segundo Hashirama, aparentemente captando os pensamentos de Minato através do modo sábio, bateu palmas. Não subestime o outro, eu. Bum, bum, craque, opa. As videiras se enredaram e colidiram umas com as outras, prendendo, restringindo, triturando. Duas liberações de madeira idênticas se chocaram em uma série contínua de estalos. Em seguida, enormes flores de um branco rosado pálido desabrocharam no topo das videiras, espalhando pólen na brisa noturna, que se espalhou pelo campo de batalha. A simples inalação de uma pequena quantidade deixou Minato tonto. Prendendo a respiração, ele percebeu que não conseguia mais sentir nenhum chakra desconhecido em todo o campo de batalha. Em outras palavras, a guerra acabou. O campo de batalha se tornou um palco para uma aposta entre os dois Senju Hashiramas. Ambos são monstros. Minato sentiu uma admiração genuína. Mesmo bestas com cauda raramente produzem resultados instantâneos em tal escala. Bem, esse sou eu para você. O segundo Hashirama sentiu que seu próprio advento de um mundo de árvores floridas estava sendo destruído aos poucos. Uma observação cuidadosa revelou que o outro ele estava enviando clones de madeira em conjunto com a alta mobilidade de Tobirama. Movendo-se rapidamente pelo campo de batalha, eles usavam destruição direcionada para capturar prisioneiros, ou em outras palavras, capturar as estacas. Esse tipo de aposta está realmente começando a me deixar animado. Ele bateu palmas novamente, e uma fileira de clones de madeira apareceu de cada lado dele. Ótimo, vamos nessa. Vamos lutar para reconquistá-lo. Perto do acampamento da Ponte Kanabi, dentro de um laboratório. Vamos ver onde Jiraiya está. Link estava pensando em Jiraiya quando digitou uma foto. Mas o que apareceu foi a imagem de dois Jiraias caídos no chão, com a escuridão cobrindo a maior parte de seus corpos. Pairando acima deles, estava o rosto de Zetsu Negro, encarando-os com um sorriso maligno. Um mau pressentimento surgiu no estômago de Link. Aquela foto definitivamente não mostrava um local. Ela sugeria algum tipo de perigo. Zetsu Negro. Uchiha Madara? Uma sensação de crise tomou conta de Link. Ele tentou seu Hermite Purple novamente, mas ainda não conseguiu nenhuma localização utilizável para Jiraiya, apenas a mesma foto de advertência. Ele rapidamente digitou uma pergunta sobre o paradeiro de Zetsu Negro. Desta vez, a imagem mostrava uma vista aérea chuvosa da Terra da Chuva. Mas rastrear Zetsu Negro é uma tarefa árdua. Mesmo que você saiba onde ele está em um momento, ele simplesmente escapa, possuindo alguns Zetsu brancos, e corre para qualquer lugar. Não há um local fixo. Agora, vamos dar uma olhada em Uchiha Madara. Seu rosto ficou sério quando ele ativou o Eremita Púrpura mais uma vez. Com o clique familiar da câmera, uma foto em branco apareceu, exatamente o mesmo resultado de quando tentamos encontrar Senju Tobirama antes, ou qualquer pessoa que já estivesse morta. O que nos leva à pergunta: neste ponto da terceira grande guerra ninja, Uchiha Madara está realmente morto? A resposta clara deveria ser não. O velho Madara ainda não encontrou um sucessor. O destino de Obito mudou completamente neste momento. Ele ainda está em missões ativas, então Madara certamente não teria morrido. Provavelmente, ele está acamado com suporte de vida escondido esperando por uma chance. Será que ele escapuliu para outro mundo? A expressão de Link ficou séria. Jiraiya ainda carregava um pergaminho Funatsu extra, além de 3 partes padrão do chakra de Link. Se isso caísse nas mãos de Madara, seria um problema sério. Relembrando como Minato recentemente capturou um Zetsu branco enquanto procurava por Tobirama. Isso é muito sério. Link jamais cometeria o erro de subestimar Uchiha Madara, nem mesmo na velhice. Espere, a Terra da Chuva. De repente Link pensou, de jeito nenhum. Com o Eremita Púrpura ainda ativo por um bom tempo, ele rapidamente procurou por Yaiko, Konan e Nagato neste mundo. Ele obteve 2 fotos mostrando a Terra da Chuva e depois uma em branco. Aquela foto em branco deve significar que Nagato está morto, o Rinnegan. Agora sim, isso é problema de verdade.
Link se levantou de um salto com uma expressão sombria. O Takata, diga ao Sasuke que estamos indo para a Terra da Chuva. Sim, respondeu o Takata. Embora não soubesse o porquê, não hesitou e desapareceu num piscar de olhos. Enquanto isso, os clones das sombras de Link começaram a arrumar o laboratório. Link usou o Hermit Purple mais algumas vezes, então saiu para a noite escura e nublada, de mau humor. Se o Madara Kamado e em suporte de vida de alguma forma recuperasse o Rinnegan, ele definitivamente poderia restaurar parte de sua força. Adicione a isso a habilidade de viajar entre mundos com a técnica Funatsu. Bem, digamos que Link tinha um péssimo pressentimento sobre tudo isso. Jiraiya, oh Jiraiya, por que você teve que fugir sozinho? Se ele tivesse ficado com Minato ou Hiruzen, não teria como o Madara velho e um Zetsu negro o capturarem, então por que ele foi o alvo? Mesmo que ele acabasse perto da ponte Kanabi, Madara realmente agiria de forma tão agressiva? Parece que há algo que estamos esquecendo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276. Terra da Chuva, a base da Akatsuki. Pinga, pinga. Depois de dias de chuva constante, a chuva finalmente estava dando uma trégua, embora o céu continuasse opressivamente escuro. Parado na chuva, Yaiko encarou o corpo sem vida de Nagato, com a tristeza estampada no rosto. Um parceiro que ele amava como um irmão, uma ponte que antes levava a um futuro de paz, havia ruído. Yaiko. Conan conteve as lágrimas com a voz trêmula. Eles estavam atrás do Rinnegan, certo? Desde aquele dia, ela procurou por toda parte até finalmente encontrar o corpo de Nagato em uma vala alagada. Ela foi tomada por um turbilhão de desespero, tristeza e descrença indescritível. Assim que o trouxe de volta à base, esperou que Yaiko, que estivera ocupado tentando negociar um cessar-fogo a 3, retornasse para que pudessem realizar o funeral. Yaiko ficou em silêncio por um momento. Isso não importa mais. De repente, um vento forte uivou pelo ar. As nuvens espessas e baixas de tempestade se dispersaram. A pouca chuva que caía foi imediatamente varrida pela ventania. Um enorme dragão cor de terra bateu as asas, descendo do alto. Seu tamanho se tornava mais imponente à medida que se aproximava da base, com enormes escamas cobrindo suas costas. 3 pessoas estavam em cima da criatura. Preparem-se para o combate, disse Yaiko severamente. Ele puxou um pergaminho da cintura, desenrolou e pegou a espada gigante que emergiu por invocação. Obviamente, eles não tinham vindo em paz. Qualquer fera voadora invocadora daquele tamanho seria um pesadelo. Mais importante ainda, Nagato acabará de ser morto. Yaiko pensou que essas pessoas poderiam ter sido as responsáveis pelo roubo do seu Rinnegan. Bata, bata. O bater estrondoso das asas do dragão sacudiu o ar. Ele pairou a menos de 100 metros de altura e caiu no chão em um instante. Estrondo, estrondo, estalo. O impacto sacudiu a terra, causando ondulações nas poças e deixando rachaduras semelhantes a teias de aranha nas paredes de alguns prédios antigos e abandonados. Logo após o pouso, as 3 figuras em cima do dragão saltaram. Cuidado com o chão. Yaiko gritou com urgência. Ele podia ver claramente que inúmeras formas escuras surgiam sob os pés da figura mais baixa. Elas se moviam rapidamente pelas sombras das estruturas em ruínas. Eu sabia. O garoto na liderança avistou o corpo de Nagato, ainda envolto em seu manto da Akatsuki, e disse em um tom complicado, levem todos conosco. Figuras emergiram das sombras e rapidamente derrubaram todos que estavam por perto. Eles são muito rápidos. Yaiko, com Conan o protegendo, conseguiu cortar uma das formas sombrias com sua espada enorme. Mas no instante seguinte, Conan foi nocauteado por uma sombra particularmente rápida, e o próprio Yaiko não conseguiu se segurar por mais do que alguns segundos antes de desmaiar. Enquanto a consciência desaparecia, ele ouviu vagamente passos se aproximando e parando ao lado do corpo de Nagato. Então o Rinnegan realmente se foi. Seguiu-se um suspiro. Yaiko, ou mais precisamente, esta versão alternativa de Yaiko, mergulhou completamente na inconsciência. Seu último pensamento vacilou e desapareceu. Então tudo não passou de um sonho, afinal. Seria um ótimo lugar para observar as estrelas se a Terra da Chuva não tivesse toda essa garoa constante. Parado em meio aos prédios em ruínas, Link olhou para a lua brilhante e as estrelas dispersas, agora visíveis no pedaço claro do céu. O dragão cor de terra havia dispersado as nuvens de tempestade, tornando a lua radiante, embora mais nuvens se agigantassem ao longe. A Terra da Chuva era assim por natureza. Sem alguém como Senju Hashirama ou Uchiha Madara remodelando o terreno, nenhuma solução temporária poderia realmente suspender as restrições ambientais. Talvez eu pudesse pedir a Hashirama para destruir parte da cadeia de montanhas entre a Terra da Chuva e a Terra do Vento para redirecionar a chuva e depois plantar algumas árvores nativas de um mundo para mudar o ambiente. Ele já estava considerando como reestruturar este mundo e torná-lo melhor. Com seu poder atual e vantagem quase absoluta em inteligência, não havia razão para que o mundo inteiro não caísse sob a influência de Konoha, e em última análise, a sua própria. Como tudo era essencialmente seu agora, alterar o ambiente e reflorestá-lo parecia a coisa certa a fazer. Enquanto isso, Uchiha Sasuke colocou Yaiko no chão e disse, o Rinnegan de Nagato realmente foi roubado. A julgar pela hora da morte e pelo desaparecimento de Jiraiya, deve ter acontecido nos mesmos dias. Ou seja, Nagato foi morto, seu Rinnegan foi roubado e Jiraiya foi capturado. Tudo parte da mesma cadeia de eventos. Uchiha Madara parecia mais desconfiado a cada minuto. Link manipulou o Hermit Purple para juntar poeira do chão e esboçar um mapa mental. Conforme seu chakra se esgotava rapidamente, o mapa e a localização de Jiraiya foram revelados. Vamos!
Deixando um clone comum das sombras para trás para vigiar os membros inconscientes da Akatsuki, Link liderou o caminho através dos prédios em ruínas. Este lugar já foi uma cidade, agora destruída pela guerra. A Akatsuki havia reaproveitado estas ruínas como base. Não ficava particularmente longe de Amegakure, considerando que a maioria dos membros da Akatsuki eram originalmente shinobi da chuva oculta, portando suas bandanas. Anzo naturalmente os via como uma ameaça à sua autoridade. Cada vez mais jovens deixaram de acreditar em Anzo, que havia perdido relevância durante a Terceira Grande Guerra, e em vez disso seguiram Yaiko, que aspirava a paz. Com clones das sombras a reboque, os três percorreram cerca de uma dúzia de quilômetros em um piscar de olhos, chegando ao local marcado no mapa mental. Era um prédio escuro e abandonado. As sombras se infiltraram. O Takata, ao lado de Link, mudou para o modo besta com cauda e sentiu por um momento, depois balançou a cabeça. Está vazio. Mas, ele olhou para o chão. Lá embaixo, há uma leve assinatura de chakra. Estava a apenas alguns metros de profundidade agora, depois afundou mais, exatamente como o Zetsu branco. Está nos espionando. Nas profundezas seria difícil pegá-los. O Takata não era habilidoso com a liberação de terra, então não conseguiria atravessar o túnel facilmente. Link tentou mapear novamente e viu que as posições de Zetsu e Jiraiya haviam mudado mais uma vez, aproximadamente na mesma distância, mas em direções diferentes. Parece que Zetsu sabe que estamos rastreando, murmurou Uchiha Sasuke, franzindo a testa. Eles estão nos enganando. Link ficou intrigado com o fato de eles terem certeza de que ele conseguiria rastreá-los, e pareciam estar arrastando Jiraiya como isca. Era como se soubessem perfeitamente que ele poderia obter informações com sua habilidade de mapeamento. Zetsu branco, cultivado a partir das células de Hashirama por Madara, podia se mover no subsolo indefinidamente sem precisar comer, beber ou emergir. Até mesmo um usuário da liberação de terra teria dificuldade em expulsá-los. E Link não estava disposto a se enterrar às cegas no subsolo. Se fosse uma armadilha, ele estaria em sérios apuros. Estamos abandonando Jiraiya por enquanto. Esse foi o julgamento final de Link. Tentar brincar de esconde-esconde com Zetsu era um jogo perdido. Zetsu negro e Zetsu branco eram mestres em desaparecer. Uma coisa era clara, porém, Jiraiya quase certamente havia caído nas mãos do velho Madara e de Zetsu. Isso significava que era hora de encontrar Senju Tobirama e bolar um plano. Se o velho Madara usasse o Funatsu para chegar ao mundo principal, Tsunade seria a única lá. E se ele fosse para outro mundo? Quem sabia que monstruosidades ele poderia criar? Definitivamente estou perdendo alguma informação importante. Link tinha uma forte impressão de que as ações de Madara foram deliberadas demais, nada como alguém que não sabia da situação. Capítulo 277. Terceiro mundo paralelo, uma caverna escura. O plano para capturar uma cauda falhou. Do chão emergiu Zetsu, parecendo uma planta carnívora com um lado preto e outro branco. A metade preta falou. Sasori e Deidara encontraram um inimigo misterioso. Nenhum deles escapou, e até seus corpos foram completamente destruídos. Internamente Zetsu estava mais atônito do que esperava. O fato de não conseguir sequer identificar aquele inimigo misterioso era profundamente perturbador. Este intruso inesperado havia arruinado seu plano em andamento. Já estávamos com um membro a menos sem Orochimaru, e agora perdemos mais dois, observou Kizami, fazendo uma breve pausa. Talvez devêssemos esperar por uma oportunidade melhor. Pen, que estava no centro, permaneceu calmo. Sasori e Deidara falharam. Itachi, Kizami, vocês dois são os mais próximos, vão para lá imediatamente. O resto de vocês, prossigam com o plano conforme o planejado. Eles já haviam começado a capturar as bestas com cauda e conseguiram selar duas dentro da estátua de Gedo. Não havia tempo a perder. Precisavam reunir todas as bestas com cauda antes que as 5 grandes nações pudessem se mobilizar completamente. Sim, responderam os dois em uníssono. Então Pen olhou para Zetsu. Zetsu, seu trabalho é descobrir quem matou Sasori e Deidara. Tudo bem. Zetsu afundou novamente no chão. Isso é tudo. Com o estrondo, todos desapareceram quase simultaneamente. Lá no alto, na caverna, o Madara idoso, banhado pela escassa luz do sol, ouvia em silêncio a conversa. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. O chakra dentro deste Rinnegan parece muito semelhante ao meu, mas não idêntico, ponderou ele. Como havia uma diferença, ele sabia que era melhor não presumir que o Madara deste outro mundo fosse exatamente igual a ele. Dado quão bem conhecia Zetsu, ele percebeu imediatamente após matar Sasori e Deidara que Zetsu estava à espreita lá embaixo. Seguindo até a caverna, ele ouviu a reunião da Akatsuki e imediatamente ajustou seu próprio plano. Originalmente, ele pensou em capturar Nagato e Link do terceiro mundo, trazê-los de volta. Morrer de propósito e deixar Zetsu controlar Nagato para que Nagato pudesse ressuscitá-lo. Mas a história parecia ter divergido. Ele aprendeu muito sobre o terceiro mundo com as memórias de Deidara e também vislumbrou lembranças no Zetsu negro que pulava entre dimensões, como Kakuzu e Uchiha Itachi já tendo sido mortos. Muito estranho mesmo. O mais importante de tudo, onde está Link? Ou talvez cada mundo tenha sua própria peculiaridade. Aqui, Nagato já estava coletando bestas com cauda. Atualmente a Akatsuki havia selado duas dentro da estátua de Gedo. Eles não estavam muito longe de realizar o plano do Olho da Lua. Mas Obito, como herdeiro de Madara, ainda não havia seguido o roteiro original, reunir as bestas com cauda e, em seguida, usar a reencarnação Rin para ressuscitar Madara.
Claramente, ele tinha seus próprios planos. No primeiro mundo, ele até traiu Madara bem no começo. Havia 100% de chance de surgir um conflito no futuro. E se Madara do terceiro mundo seria ressuscitado conforme o plano também era incerto. Tendo visto nas memórias de Zetsu Negro o quão formidável Uchiha Obito poderia ser, e presenciando todas essas outras mudanças, este Madara envelhecido e doente decidiu não capturar Nagato à força. Ele esperaria por uma oportunidade melhor. Ele vinha sendo paciente desde a luta mortal contra Hashirama no Vale do Fim. Agora, o multiverso inteiro estava à sua frente, então não havia necessidade de pressa. Um pouco mais de espera lhe seria fácil. Ele esperaria o plano Olho da Lua se desenrolar e veria se poderia melhorá-lo de alguma forma. No entanto, ele não podia ignorar aquela Konoha do primeiro mundo. Se eles viessem atrás dele, seria problemático, então ele precisava ajudar a Akatsuki a acelerar sua coleta de bestas com cauda. Quanto mais rápido selassem todas as bestas, melhor. Primeiro, irei a Konoha e verificarei se Link realmente está lá. Depois, assumirei uma identidade diferente e os ajudarei a coletar bestas com cauda para a estátua de Gedo. Nesse ponto, o corpo de Madara desapareceu de vista. Poucos minutos depois, Zetsu surgiu no mesmo local. A metade preta franziu a testa. Senti uma presença familiar agora mesmo, mas talvez não. Será que eu estava imaginando coisas? Zetsu branco riu baixinho. Não perca tempo. Em breve poderemos assistir à batalha entre os Jinchuriki do Makauda e os outros. Você não quer ver isso? A metade preta não respondeu. Deixou a metade branca que ela habitava afundar de volta no chão e correr em direção a Sunagakure. Segundo mundo paralelo, posto avançado da Ponte Kanabi, no laboratório. Madara ainda está vivo. Ele até capturou Jiraiya? A voz de Senju Tobirama se elevou bruscamente. Ele andava de um lado para o outro com suas perninhas, visivelmente agitado. De jeito nenhum, temos que fazer alguma coisa. Persegui-lo até outro mundo ou fortalecer as defesas do mundo principal? Perguntou Link. Tobirama suspirou, parou de andar e não conseguiu pensar em nada particularmente construtivo. Conhecendo Madara, tinha certeza de que o homem já havia deixado este mundo, indo para outro lugar para aproveitar qualquer oportunidade. Mas Jiraiya carregava 3 frascos de chakra de Link e um pergaminho Funatsu. Com eles, Madara poderia ir a qualquer lugar que quisesse. Mesmo assim, será que ele conseguiria aprender a técnica Funatsu tão rápido? Tobirama estava um pouco cético. Sem dominar completamente a técnica, simplesmente pegar o pergaminho e correr para outro mundo tornaria o retorno difícil. Mesmo com o chakra de Link, sem pergaminho não havia viagem, a menos que ele tivesse ido para o mundo principal. É uma loucura que Madara ainda esteja vivo a esta altura. Tobirama franziu o rosto pensando por um momento. Então virou-se para Link. Link, vem ajudar a reviver o primeiro Hokage deste mundo. Ele deve conseguir manter a maior parte da sua força. Assim que os problemas deste mundo forem resolvidos, você pode voltar para casa e procurar por sinais de Madara, ver se ele foi para o nosso lugar. Se descobrirmos que ele foi para outro lugar, formaremos uma equipe para localizá-lo. Como seu irmão, Hashirama, confiava em Link, Tobirama não seria o vilão da história. É melhor prevenir do que remediar ao lidar com Madara. Tudo bem, Link concordou. Então perguntou, e o Jiraiya? Zetsu estava decidido a brincar de esconde-esconde. Mesmo um Hashirama com poder total poderia ter dificuldade em capturá-lo. Eles poderiam precisar de alguém no nível dos 6 caminhos. E mesmo assim poderia não ser fácil. A recompensa não valia a pena, e foi por isso que Link se retirou. Aquele cara, Tobirama raramente parecia tão frustrado. Mande o Minato deste mundo liderar uma equipe para procurá-lo. Ele fez uma pausa e acrescentou. Meu irmão e o primeiro Hokage já dominaram a frente de Suna, e o Minato deste mundo repeliu temporariamente a invasão de Iva. O próximo na lista é Kerigakure, e então... Não se esqueça de pegar o 3 caudas, Link interrompeu. Já contei para o meu irmão. Até esta noite você terá o 3 caudas. Tobirama deu de ombros como se não fosse grande coisa, como prometer um brinquedo novo a uma criança. Então vou convocar a cúpula dos 5 Kages deste mundo. A expressão de Tobirama ficou séria. Como aquele não era o seu mundo, ele estava livre para testar algumas das ideias inovadoras de Link. Não, esqueça isso, uma cúpula dos 6 Kages, ele se corrigiu. Capítulo 278. Tarde. Estrondo. Aquele 3 caudas que você queria, disse o primeiro Hashirama, apontando para a tartaruga gigante enredada em um dragão de madeira. Embora estivesse fisicamente menor agora e mais fraco no geral, a capacidade da liberação de madeira de suprimir as bestas com cauda não havia diminuído nem um pouco. Capturar o 3 caudas não foi grande coisa para ele. Link assentiu. Obrigado, Lord Hashirama. O primeiro Hashirama, agora em corpo de criança, riu com as mãos na cintura. Parecia bastante satisfeito. Finalmente, desta vez eu ganhei. Ele e o outro Hashirama tinham apostado quem seria o primeiro a capturar o 3 caudas. Ele havia perdido da última vez, mas desta vez finalmente vencera. Um placar de 1 para 1, só isso. O segundo Hashirama, a versão adulta, nem pensou antes de responder. Espere só até nós. Irmão. Senju Tobirama elevou a voz bruscamente, chamando os 2 Hashiramas, o grande e o pequeno. Então, com sinceridade e solenidade, relatou as notícias sobre o idoso Madara. Como pode ser isso? Madara, ambos os Hashiramas falaram ao mesmo tempo. Inicialmente, eles se recusaram a acreditar, mas rapidamente aceitaram a verdade. Depois, concordaram em seguir as instruções de Tobirama. Primeiro, Link fez Sasuke ficar de olho no 3 caudas capturado. Seguindo o plano, ele ajudaria o segundo Hashirama a reencarnar. Afinal, para os vários Hashiramas, o Edo Tensei não diminuía tanto assim o poder deles, e quanto mais cedo um reencarnasse, mais cedo poderia recuperar sua força total. Uma vez reencarnado, o segundo Hashirama parecia ter cerca de 14 ou 15 anos.
Segundo suas estimativas, ele havia retido cerca de 80% de seu poder. Rastrear Uchiha Madara não deveria ser um problema. Ele já conhecia o chakra do antigo Madara no segundo mundo. Então ativar a técnica Funatsu para persegui-lo não seria difícil. A única questão era quando reunir uma equipe para capturá-lo. Essa seria uma decisão de Senju Tobirama. Por enquanto, Link deixou o Três Caudas em paz. Acompanhado por Utakata, ele usou Funatsu para retornar ao mundo principal e começou a usar Eremita Roxo. Levou alguns dias para conseguir usar a técnica. Assim que finalmente conseguiu, tentou imediatamente procurar por Uchiha Madara, qualquer versão, mas como esperado não obteve nada. Ele sentiu um pequeno alívio. Então, uma pontada repentina de ansiedade o atingiu. Por instinto, ele tentou conter o Zetsu negro. Um resultado em branco. Em branco, um arrepio percorreu a espinha de Link direto para a cabeça. Sua mente voltou às fotos dos dois Jiraias cobertos por sombras negras. Esses perigos não vinham de dois Zetsus negros? Então o Zetsu negro foi parar no segundo mundo? Isso explica a determinação do velho Madara em agir, ativando rapidamente o Funatsu e indo embora. Alguém deve ter levado o Zetsu negro para lá. Isso sim era um problema de verdade. Observando a videira de Ermite Purple, que havia engrossado com o uso repetido, Link sentiu uma premonição sombria. Kaguya Otsutsuki pode voltar mais cedo do que qualquer um espera. O sábio dos 6 caminhos não é onisciente nem onipotente. Essa é uma ideia equivocada e sutil. Na verdade, Agoromo e Amuro Otsutsuki selaram sua mãe na lua sem sequer perceberem que a Shinju, árvore divina, era na verdade sua mãe. Eles apenas pensaram que haviam selado a árvore. Originalmente, Kaguya comeu o fruto de chakra dos Shinju, pôs fim às guerras e, em seguida, extraiu a própria árvore para lançar o Tsukuyomi infinito sobre todos. Vendo o sofrimento dos humanos escravizados pelas raízes da árvore, Agoromo e Amura decidiram que precisavam expiar os pecados de sua mãe. Eles selaram o 10 Caudas, na verdade, um ramo dos Shinju, dentro de si e assim, se tornaram fortes o suficiente para derrotar a árvore. Eles não tinham ideia de que Shinju era Kaguya. Em outras palavras, aqueles dois irmãos, ambos também do clã Otsutsuki, com pena da humanidade, foram atrás da manifestação de Shinju Kaguya e selaram parte de sua própria mãe dentro de si. Foi assim que ganharam o poder de derrotar e selar a árvore. É claro que Kaguya ficou furiosa. Seus próprios filhos basicamente a trancaram. Mesmo assim, como Shinju, ela ficou drasticamente enfraquecida após perder o 10 Caudas, permitindo que seus dois filhos, que nem perceberam que era a mãe deles, a selassem. Mais tarde, o sábio dos 6 caminhos concedeu poderes a Naruto e Sasuke simplesmente para impedir que alguém despertasse o Shinju ou colhesse uma nova fruta de chakra. Ele não fazia ideia de que Kaguya Otsutsuki, sua mãe, seria ressuscitada. O Zetsu negro, no entanto, sabia de tudo, incluindo as reencarnações cíclicas de Indra e Azura, que eventualmente herdaram força suficiente para se comunicar com Agoromo. É por isso que Zetsu distorceu a Taba Uchiha, manipulou as reencarnações de Indra por gerações e moldou o ciclo condenado entre os Senju e os Uchiha. Afinal, o Rinnegan, ligado ao poder do sábio, não era fácil de manifestar. O Zetsu negro tentou muitas vezes por meio de diferentes reencarnações. Deve ter ouvido falar dele sobre o encontro com o sábio dos 6 caminhos, até que finalmente Uchiha Madara conseguiu desbloquear o Rinnegan. Em suma, é um grande equívoco pensar que o sábio dos 6 caminhos seja um perfeito marionetista. Ele não é todo poderoso nem onisciente. Muito do que aconteceu estava simplesmente além do seu conhecimento ou controle. Ele deu seu poder aos descendentes, preocupado com a possibilidade de o Shinju eventualmente gerar outra fruta de chakra, e essencialmente se posicionou como uma apólice de seguro, esperando na Terra pura para distribuir poder caso uma crise surgisse. Cada reencarnação de Azura recebeu sua força sucessivamente, até que ele encontrou Naruto e Sasuke. Mesmo assim, quando Sasuke decidiu iniciar uma revolução, o sábio estava prestes a desaparecer do mundo dos vivos, confiando apenas em Naruto para consertar as coisas. Então Link não tinha a menor intenção de esperar que o sábio se manifestasse e ajudasse. O sábio não tinha ideia de onde Kaguya estava, nem sobre o Zetsu negro, e nenhum plano para mobilizar o poder reservado para impedir o renascimento do Shinju. Ele era apenas um aliado NPC bem intencionado, por assim dizer. Link poderia pensar em uma maneira de atrair o velho contando-lhe toda a história sobre o Zetsu negro. Mas isso revelaria os próprios segredos de Link como transmigrador. Mesmo contra o Genjutsu de um Uchiha, ele mal tinha chance. Imagine enfrentar o Rinnegan de Sasuke, que poderia subjugar todas as 9 bestas com cauda de uma só vez. O sábio dos 6 caminhos, sem ter transmitido seu poder, dificilmente seria tão formidável. Era óbvio mesmo sem muita reflexão. Até então, Link nunca se preocupará em reviver Kaguya repentinamente após se livrar de Uchiha Madara e tomar para si um Rinnegan. Mas os Zetsu negros do primeiro mundo aparentemente fugiram com um tesouro de informações, levando ao desaparecimento do velho Madara do segundo mundo. Link percebeu agora que a ressurreição de Kaguya era quase inevitável. Acho que preciso de um plano de contingência final. Primeiro, tentarei capturar Madara. Se tudo mais falhar. Capítulo 279. Uma semana depois, mundo principal, laboratório. Ok, estou indo para casa. Se precisar de mim, é só aparecer na minha casa a qualquer hora. Hiruzen Sarutobi, parecendo ter 3 anos, exclamou animadamente, vestiu rapidamente o short e saiu correndo com suas perninhas. Lorde Minato, senhora Kushina, vocês dois estão prontos? Link perguntou com um sorriso, virando-se para Namikaze Minato. Uzumaki Kushina, ainda vestida com roupas de gestante, deu-lhe um tapinha no ombro com seu jeito ousado de sempre. Não seja tão formal, Tebane. Ah, aquela frase estranha estava de volta, prova de que ela não era tão calma e controlada quanto tentava parecer.
Ao lado, Naruto sentiu vontade de reclamar, mas em vez disso apenas esfregou a testa que ainda latejava. Pelo que vira nos últimos dias, uma mãe irritada podia ser assustadora. Minato deu um tapinha no ombro da esposa, sinalizando para ela ir primeiro. Link, agora totalmente preparado, esperou que Kushina, fazendo uma careta devido ao fedor fétido da lama negra do Edo Tensei, se aproximasse. Então, ativou o jutsu de reanimação. Quando a efígie de lama se formou e começou a rachar, Link saiu do laboratório com Tato, junto com o Takata e Naruto. Afinal, não havia roupas quando alguém reencarnava pela primeira vez. Poucos momentos depois, uma Banero vermelha de 3 anos, agora vestida com um macacão branco, espiou a porta. Link, Naruto, entrem. Sua voz era super energética, com um sorriso enorme no rosto. Ela tinha bochechas ligeiramente rechonchudas, como as de uma criança, que se espremiam em pequenas covinhas quando ela sorria. Seus olhos grandes se estreitavam de alegria, deixando-o absolutamente adorável. Naruto, sentindo-se um pouco inseguro, viu-se puxado para dentro por sua mãe, agora com 3 anos. Então agora tem uma mini-tia Mikoto e uma mini-tia Kushina. Ele refletiu consigo mesmo. Link também se deixou levar por ela. Lá dentro, Minato, com um grande sorriso, olhou para eles. Os lábios de Link se curvaram um pouco antes de se recompor. Desvencilhou-se silenciosamente da mãozinha gorducha de Kushina e ordenou que seus clones das sombras reabastecessem a lama negra para mais uma pessoa. O Takata colocou uma roupa de menino de 3 anos por perto. A segunda reencarnação ocorreu sem problemas e, em pouco tempo, o casal do quarto Hokage foi levado embora por Naruto, ainda um tanto atordoado, segurando cada um deles pela mão. Essas são todas as tarefas de hoje. A seguir, o que preciso fazer no segundo mundo? Link folheou suas anotações. Todos que precisavam reencarnar já haviam reencarnado. Ele também havia conseguido 50 porções padrão de seu chakra, cada uma suficiente para lançar a técnica Funatsu. Ele não havia se dedicado muito ao treinamento ultimamente. Não havia invocado ninguém novo, limitando-se a invocações fixas. Honestamente, ele até sentia um pouco de falta de Maki, aquele shinobi sofrido da areia que agora estava completamente ofuscado por todos os de nível superior e nunca teve a chance de aparecer. Seus clones de sombra eram limitados pela força de seu corpo base, e Tsunade, como Hokage, havia se tornado cada vez mais negligente no desenvolvimento de novos medicamentos. A ausência de novos avanços em medicamentos significava que o desenvolvimento físico de Link havia estagnado. Afinal, a maior parte de seus ganhos anteriores vinha do doping. Sem novos medicamentos, progredir apenas com treinamento básico, depois de todo o investimento que ele já havia feito em seu corpo, era quase impossível. Portanto, embora ainda houvesse uma pequena quantidade de chakra do Susanoo ou remanescente de Uchiha Madara, e um 3 caudas em outro mundo esperando que ele o desenvolvesse, não havia necessidade imediata de criar mais clones das sombras. Eles não eram fortes o suficiente para valer o esforço. Melhor aguardar novos desenvolvimentos na pesquisa. Ainda assim, ele estava pensando no próximo passo nessa mesma linha de pesquisa. Será que ele conseguiria fabricar algum tipo de stand? Imagine-se ali, ladeado por Hashirama à esquerda e Tobirama à direita, com Sasuke, o arco bélico, à frente e Minato ao seu lado. Então, talvez escolher um stand não muito forte, um com boca, e alimentá-lo com alguns daqueles cubos de chakra da besta com cauda. Isso não seria problema. E depois disso, era hora de aprender um novo jutsu. Ele ainda não havia dominado a liberação de vento, rede. Talvez devesse procurar um professor em Sunagakure? Talvez um instrutor de outro mundo ou talvez um do mundo principal. Link pensou um pouco, mas decidiu deixar Seju Tobirama cuidar disso. Ele apenas esperaria na base até que alguém aparecesse para treiná-lo. A essa altura, na Segunda Grande Guerra, a guerra havia basicamente terminado. As batalhas envolvendo Konoha, bem como aquelas entre outras aldeias, haviam sido todas interrompidas. Uma única semana foi suficiente para que os 2 Hashiramas devastassem o mundo inteiro. Amanhã era o dia da cúpula dos 6 Kages. Lady Tsunade, do mundo principal, também compareceria representando Konoha. Com base no plano de Tobirama, o primeiro passo era formar uma aliança para acabar com o ciclo negativo de competição entre as aldeias. Mais colaboração, crescimento conjunto, unificação, tudo isso ficaria para muito mais tarde. Depois de tantos anos de guerra, o ódio arraigado de todos os lados era um verdadeiro obstáculo. Tobirama nunca tinha visto um mundo sob um governo único. Ele não tinha ideia do que aconteceria se tentassem unificar tudo de repente. Como o mundo principal era relativamente estável, ele decidiu experimentar gradualmente no segundo mundo primeiro. Ainda assim, o velho Madara, somado ao possível retorno de Kaguya, é uma grande ameaça. Mas não podemos simplesmente enviar uma equipe às cegas. Se Madara os emboscar, ficaremos presos em um fiasco de bombeiro preso salvando um gato de uma árvore. Parece que você tem muita coisa na cabeça, Link, disse uma voz. Orochimaru havia entrado no laboratório após a reencarnação e agora estava de lado, com um tom de voz carregado de diversão. Pelo visto, os outros mundos não saíram exatamente como planejado. Ou você está enfrentando algum problema que nem você consegue resolver. Você e essa sua língua afiada. Link lançou-lhe um olhar cauteloso, soando friamente indiferente. Na verdade, porém, ele se sentia mais relaxado. Meses antes, se tivesse visto Orochimaru, seu primeiro instinto teria sido matá-lo e jogar sua alma em algum pântano do submundo. Mas depois de tanto tempo de cooperação, ele percebeu que, embora Orochimaru fosse inegavelmente sinistro, também tinha talento de verdade. E era surpreendentemente sincero sobre suas motivações. Ele queria reencarnação eterna e acesso ilimitado a outros mundos, então tinha todos os motivos para estar do lado de Link. Pode parecer pragmático, mas até que alguém surgisse oferecendo um caminho diferente para a imortalidade e viagens intermundos. Orochimaru era um dos aliados mais confiáveis.
Senju Tobirama, por exemplo, compartilhava uma certa sinergia de cientista louco com ele. Eles se davam perfeitamente bem em pesquisas, trocando dados entre dimensões para impulsionar seus experimentos. De fato, ele é uma ferramenta útil. É melhor deixar os ressentimentos do passado de lado, pensou Link com um suspiro silencioso. Ele sempre acreditara que defenderia a justiça aconteça o que acontecesse, ou guardaria rancor até o fim, pelo menos. Mas menos de um ano depois, ele já estava se comprometendo em nome dos benefícios. Claro, foi uma decisão muito racional, que abriu caminho para sua ascensão ao trono. Preparem suas coisas. Em breve iremos para outro mundo, disse ele, ordenando aos seus clones de sombra que limpassem o equipamento do laboratório enquanto falava, sem olhar para cima. Orochimaru não pareceu surpreso, mas sorriu. Link, você sabia? Durante meus experimentos, descobri um pequeno segredo sobre a técnica Funatsu. Ah? Link olhou para ele. Orochimaru não o provocou escondendo detalhes. Ele foi direto ao ponto. Ele pode rastrear o chakra de qualquer um que já o tenha usado. Mas não importa o que aconteça, ele não pode rastrear o seu. Capítulo 280. O Sr. Tobirama deve ter descoberto isso muito cedo também. Seu chakra é especial. Você pode se mover entre qualquer mundo sem ser notado. Não importa o que aconteça, você é a última esperança de todos. Parado no local da reunião dos 6 Kages, atrás de Tsunade, Link ainda podia ouvir as palavras de Orochimaru do laboratório do mundo principal ecoando em sua mente. O que houve? Uchiha Sasuke perguntou baixinho, um pouco confuso. Nada. Link ainda se sentia um pouco estranho com essa repentina sensação de expectativa, importância ou confiança. Parecia que todos estavam depositando todas as suas esperanças nele. Que ridículo. Tudo bem. Sasuke não insistiu mais, mas notou silenciosamente a expressão incomum de Link. Como sempre, o Takata ficou atrás deles como uma sombra, sem dizer nada. Todos os outros na sala, os vários Kage, todos ninjas de primeira linha certamente conseguiam ouvir Link e Sasuke conversando baixinho. Seus olhares transmitiam um toque de curiosidade. Este chamado Hokage de outro mundo trouxe 2 guardas sem bandanas e estava conversando livremente em uma ocasião formal como esta, sem a permissão de nenhum dos Kage presentes. Se as pessoas nesta sala não tivessem sido subjugadas, alguém certamente as teria repreendido agora. Ignorar aqueles que estão no poder é uma forma de desrespeito. Aquele outro mundo de Konoha é realmente tão indisciplinado? Ain. O segundo Sarutobi Hiruzen, sentado à frente, pigarreou para quebrar o silêncio. Atendendo ao chamado de Lady Tsunade, quinta Hokage desta Konoha sobrenatural, os 6 Kage se reuniram aqui. Ele fez uma pausa com a mente repleta de pensamentos conflitantes. Naquele outro mundo, seu aluno, que por incrível que pareça, sofria de hemofobia, havia se tornado Hokage. E o quinto, ainda por cima. Quem era o quarto Hokage ali? Por que ela chegou com guardas tão estranhos e 2 pessoas que nem sequer eram ligadas a Konoha? E por que o Lord Tobirama ao lado dela estava convocando aquela reunião, para começo de conversa? Onde estava o Sr. Hashirama que Minato mencionou? Sua cabeça girava com perguntas, mas ele não as remoeu em voz alta por muito tempo. Eu sou o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, e serei o moderador desta conferência. Agora a reunião dos 6 Kages vai começar. Permita-me falar primeiro. O quarto Raikage, a que havia ascendido recentemente ao cargo, bateu a mão na mesa. O que será preciso para trazer meu irmão Killer B de volta? Raikage, por favor, calhe a boca. O recém-nomeado quarto Kazekage, Rasa, oficialmente empossado no dia anterior, respondeu com um tom frio. Tendo sido a primeira vila a perder a guerra, Tsunagakure experimentou em primeira mão o poder daqueles 2 monstros. Liberação magnética, marionetes, veneno, nada disso poderia ameaçar aqueles 2 mestres da liberação de madeira, porque a batalha terminou antes que as forças de Tsunagakure pudessem sequer chegar ao alcance do ataque. Eles viram árvores e trepadeiras parecidas com florestas surgindo do chão. A essa altura, a luta já havia terminado. O quarto Raikage se ergueu em fúria, com chakra queimando em seu corpo. Craque, craque, galhos de madeira se ergueram do chão, enrolando-se ao redor dele. O chakra que ele acabará de acumular foi drenado instantaneamente, deixando-o incapaz de se mover. Seus guarda-costas tentaram intervir, mas ficaram presos nas mesmas amarras de madeira. Então era mesmo liberação de madeira. Aquele garoto é outro Hashirama reencarnado, assim como o Lord Tobirama? O segundo Sarutobi Hiruzen olhou para o garoto sentado ao lado de Tsunade. Edo Tensei, realmente algo diferente. Deixe-me falar, disse o terceiro Tsuchikage, Onoki, conhecido como em cima do muro. Sua expressão era sombria. O que exatamente vocês estão tentando fazer? Ele estava se referindo ao grupo que se autodenominava Konoha, de outro mundo. Com exceção do Raikage, que ainda estava amarrado e tentando rugir através de uma cerca de madeira, todos esperaram em silêncio pela resposta de Tsunade. Senju Tobirama bateu os nós dos dedos na mesa, chamando a atenção deles. A guerra termina aqui. Alguma objeção? A sala inteira ficou em silêncio. Com apenas um olhar de Tobirama, o segundo Hashirama entendeu e libertou o quarto Raikage e seus guardas. Konoha não tem objeções, disse o segundo Sarutobi Hiruzen, falando primeiro. Tsunagakure, Iwagakure e Kerigakure também não têm objeções, responderam mais 3 pessoas. O quarto Raikage respirou fundo algumas vezes. O que poderíamos dizer? Aqueles 2 monstros apareceram no campo de batalha, cada um usando a liberação de madeira para capturar todos à vista. Os 2 Jinchuriki de sua aldeia foram arrastados como pintinhos por dragões de madeira. O poder deles era aterrorizante, indescritível. Além disso, esses inimigos nem sequer residiam neste mundo, tornando qualquer tipo de ameaça ou influência inútil. Eles podiam aparecer e desaparecer à vontade. Mais uma coisa, Tsunagakure entregará seu Jinchuriki de uma cauda, acrescentou Senju Tobirama categoricamente. Além do hospedeiro do uma cauda, o monge Bunpuku, que não estava no campo de batalha, e a Jinchuriki da 9 caudas Koshina, uma aliada.
Todos os outros Jinchuriki foram transferidos para o mundo principal, supervisionados pelo primeiro Hashirama. Como o objetivo de Uchiha Madara no mundo principal era coletar bestas com cauda, eles decidiram que era melhor armazená-las em segurança com antecedência. Dessa forma, mesmo que ele retornasse de outro mundo com novos poderes, eles ainda teriam uma chance de lutar. Infelizmente, a área de efeito da técnica Funatsu não era tão grande. Jinchuriki individuais podiam ser teletransportados, mas feras selvagens como Três Caudas eram mais complicadas. Quanto à criação de um novo Jinchuriki, não havia candidatos adequados no momento. Isso requer uma aptidão especial. A expressão de Rasa se contorceu, mas ele engoliu a raiva e disse, tudo bem. Na verdade, Tsunagakuri nunca dependeu muito de seus Jinchuriki. Preocupados com uma possível violência, eles mantiveram o monge Bunpuku isolado por muito tempo. Mandá-lo embora não mudaria nada. Ah, certo. Você também precisa nos fornecer um especialista em estilos de vento, comentou Tobirama, lembrando-se do pedido de Link. Seu tom sugeria que não se tratava de uma negociação, mas sim de uma exigência. Entre aqueles dois Hashiramas, a técnica de viagem dimensional e sua vantagem em inteligência, era praticamente impossível pará-los. Era óbvio quem estava no comando. Entendido. Rasa praticamente forçou a palavra através dos dentes. Sendo a primeira vila a perder, Tsunagakuri não teve um único ninja que conseguiu voltar para casa, todos capturados, agora detidos na Terra do Fogo. Seu senhor feudal havia perguntado repetidamente quando a guerra terminaria. Eles apostaram em uma operação rápida para ganhar alguma vantagem, mas agora não tinham condições de recusar nada. Ao ver Rasa naquele estado, o terceiro Mizukage, cujo reinado transformará a vila em uma névoa de sangue, também se calou, temendo que Tobirama pudesse exigir algo mais de Kirigakuri. Seus Jinchuriki de 3 e 6 caudas haviam sido capturados, e suas linhas de frente contra o clã Uchiha haviam ruído completamente. No caminho para cá, ele até vira faixas inteiras de floresta brotando ao longo da costa. Ele não fazia ideia de que mesmo que Konoha, o mundo principal, não tivesse aparecido, seus dias como Mizukage estavam contados. Os fracassos da guerra e suas políticas sangrentas já haviam causado agitação na vila. O fim da guerra basicamente significava o fim de sua liderança. Do outro lado da mesa, o terceiro Tsuchikage Onoki estava sentado de braços cruzados. Você é poderoso o suficiente para ignorar nosso orgulho e nossas posições. Mas presumo que haja algo que você queira além de tudo isso. Se recusarmos, o que você vai fazer a respeito? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.